Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo vai ser sobre Moby Dick. Pois é, gente, eu tirei aí 2 semanas de férias. Esse livro aqui tá mais ou menos um ano aqui em casa. Eu trouxe ele do sebo e tava enrolando desde lá pra ler. E essa foi a hora, né? Realmente foi a melhor hora, senão eu não teria conseguido ler, ou então teria demorado muito mais tempo. E eu gostei do livro e agora eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre ele, o que eu achei, a minha opinião sincera. Vamos lá? Então, gente, quando eu encontrei esse livro aqui no sebo, foi por acaso, ele tava bem escondidinho ali, sabe, na prateleira. E eu sempre dei uma olhada nas edições, existem aquelas edições maravilhosas. Porque todo mundo fala da tradução da editora 34, porque fala da beleza da Antofágica, e realmente eu acho espetacular aquela edição. Aí tem também a da Zahar, né, que é uma gracinha. São lindos os livros, mas vamos ser sinceros aqui, são livros caros. São livros muito caros, que têm um bom trabalho de tradução e tudo mais, mas que é um valor, assim, fora da realidade dos brasileiros, né, gente? Vamos combinar, vamos ser sinceros. Então é o seguinte, vou falar da tradução desse livro para vocês, o que eu achei dele como um todo, mas foi o livro que eu encontrei. Esse livro aqui é da editora Nova Fronteira, dessa coleção dos clássicos de ouro, de capa dura. Vocês encontram vários clássicos aqui nessa capa, nessa editora, enfim, lá na Amazon. Essa edição aqui de Moby Dick eu não encontro mais, só se vocês encontrarem pela internet por aí, já usado, tá? Mas vocês encontram a de brochura. E até ontem que eu olhei estava por R$ 49,90. Eu vou falar para vocês e vocês veem o que vocês acham em relação ao custo-benefício. Lógico, maravilhosa aquelas edições, maravilhosas. Mas a gente ficar esperando para ter recurso financeiro para investir numas edições como essa, tradução excelente, trabalho impecável, ok. Mas aí você nunca vai ler o livro, né? Ou então você investe no e-book, ou então você sai por aí pelos sebos e você encontra as edições mais antigas. Tem muitas edições antiguinhas. E foi essa a que eu li. E a edição que eu vou ler é a que eu encontrar e aí foi, tá? Vou falar para vocês aqui algumas coisas depois com relação à tradução. Inclusive, depois eu leio o primeiro parágrafo para vocês me contarem aí o que vocês acham, compararem com a edição de vocês, tá? Gente, Moby Dick é considerado um dos maiores romances, né, de todos os tempos ali, os romances americanos. E realmente ele é muito falado, né, pela... Ele é muito conhecido pelo tamanho, porque ele é muito robusto. Ele tem mais de 600 páginas, mas parece que ele tem mais conforme você vai lendo, viu? Você sente, assim, o peso e o tamanho dele, né? São 600 páginas que pesam ali e que é um livro que você nunca vai esquecer. É um daqueles livros que vai te deixar uma marca que você não vai esquecer. E é por isso que ele é o clássico que ele é. Nem todos os clássicos que eu leio eu gosto. Poucos, assim, são os que deixam uma marca. Eu vou ser sincera pra vocês, tá? Não sou do tipo de pessoa que sai falando e romantizando de como que os clássicos são perfeitos, porque é maravilhoso e é isso e aquilo, sendo que eu não acho. Então, o que é pra falar que eu gostei, eu falo, o que eu não gostei, eu também falo. Não tô nem aí se é clássico ou se é contemporâneo. Mas, voltando aqui ao assunto. Só pra pagar de intelectual aqui pra vocês, né? Não faz parte da minha personalidade, tá? Então é sempre a opinião sincera daquilo que eu acho da obra. É porque às vezes enche o saco, né, gente? Algumas coisas que a gente vê por aí, mas tudo bem. Então, esse livro, nessa edição... Eu vou deixar pra falar sobre a edição no final. Vamos entrar aqui na história, né?
Aqui a gente vai conhecer, vamos pelos personagens. Não, vamos pelo autor primeiro. O Herman Melville, esse livro ele escreveu, foi publicado na verdade em 1851. E ele começou a escrever ali mais ou menos em 1848, 49, para terminar. Ele levou ali, gente, 1 ano para escrever o livro. E é bastante impressionante o fato de, em apenas 1 ano, ele escrever uma obra como essa, tá? É pouco tempo. É bastante impressionante. Independente das pessoas gostarem ou não, de acharem ele enfadonho, etc., é muito impressionante. E aí foi publicado então em 1851 e ele tinha vários livros já publicados que faziam muito sucesso na época. Livros que tinham aventura e tudo mais. Só que aí ele resolveu escrever uma história mais profunda, diferente e um livro grande, um livro completo. E aí ele foi escrever então Moby Dick. Na época, o livro não foi bem recebido pela crítica e pelos leitores, não porque era um livro ruim, mas porque ele foi considerado poético demais. Mas, ao meu entendimento, é porque ele era muito diferente dos outros livros. Não deu certo na época, né? Ele veio a dar certo mais lá pra frente, ele foi reconhecido e hoje ele é o que ele é. Então, vejam bem, né, vocês. Então, depois que ele escreveu Moby Dick, que não foi bem recebido, foi considerado um fracasso na época, ele nunca mais teve tanta notoriedade assim como ele tinha antes, né? Ele também era poeta. O Herman Melville, ele nasceu em uma família com condições financeiras muito boas, mas com a morte do pai, isso gerou uma decadência ali financeira na família. Então, ele teve que ir em busca de trabalhar. E ele trabalhou com diversas coisas que vocês imaginam, inclusive de marinheiro. Então, não é um livro onde ele estudou, entrevistou, conversou com pessoas, não. Ele esteve ali, ele viveu aquilo. Ele sabe o que é estar dentro de um navio, meses a fio, passando por tudo aquilo. E isso é uma das coisas que mais me chamaram a atenção. Você tem propriedade porque você viveu aquilo. E ele também fazia poemas e tudo mais. Então, conhecendo um pouco do autor, a gente vai agora para o início do livro. Vamos falar um pouquinho sobre os personagens. Aqui nós vamos conhecer o Ismael, né? Ele é escrito assim como Ismael. Eu vou falar Ismael, tá, pessoal? E o Ismael, ele é um rapaz jovem aqui no livro. É ele que vai narrar a história pra gente. Esse vídeo vai ter spoiler, tá, pessoal? Pra contextualizar melhor aqui, mas eu acho que não tem problema, né? Moby Dick, né? Tem filme, acho que a maioria das pessoas já sabe mais ou menos ali o rumo que vai tomar a história. Então, o Ismael é um rapaz jovem. Ele não é casado, não tem filho, esposa, não é responsável por ninguém. É só ele. E ele vai procurar, ele quer fazer essa expedição aí no navio baleeiro e ele vai atrás. Você percebe aqui, logo no começo do primeiro capítulo, que ele é um rapaz que ele é meio melancólico por natureza. Você vê que ele tem uma tendência mesmo à melancolia e ele não tem um propósito de vida. Ele tá buscando algo ali. E ele tá buscando o mar. De alguma maneira, quando ele começa a sentir a melancolia, isso você vê nas passagens do livro. Quando ele tá sentindo aquela coisa, ele vai buscar o mar. Gente, eu adoro o tipo de livro que retrata a relação do homem, a relação complexa do homem com a natureza, mas principalmente com o mar. Quando eu fui lendo esse livro, não teve como eu não lembrar do Terror de Dan Simmons, que eu vivo falando aqui pra vocês, né? Fala sobre a relação do homem, que vivem ali meses a fio em prol de um objetivo, homens completamente diferentes um do outro,
mas que tem ali os perigos da natureza, que é quando ela é posta em ação, ela é destruidora, a gente vai ver isso em Moby Dick. A gente tem a questão aqui também, um livro também que eu gostei muito, que eu falei pra vocês aqui. Aqui é a relação pura de homem com o mar. E tem um outro livro aqui também, eu tenho certeza que eu vou gostar, que eu gosto muito do Jack London. Eu já li os 2 livros anteriores dele, o Caninos Brancos, o Chamado Selvagem. E eu tô pra ler esse livro, mas eu tô enrolando, que é o Lobo do Mar. Aqui. Então, essa relação do homem e do mar, ela é muito misteriosa. É uma coisa sobrenatural. Isso aqui tá presente no livro todo. É um dos pontos principais aqui do livro que me fez querer ler o livro, né? Então, ele tem essa busca pelo mar. E essa questão do propósito ali mesmo, gente, isso é muito interessante também. São vários pontos de aprendizado nesse livro. E esse foi um deles que eu verifiquei, sabe? Quando você não tem um propósito na sua vida, você não tem um objetivo, você tem uma tendência sim à melancolia. Então ele vai atrás e ele procura ali o pessoal do navio e ele consegue entrar. Aí ele vai para uma hospedagem onde eles estão ali ainda recrutando o pessoal que vai nessa expedição. Que ela é muito grande, gente, são mais de 3 anos. Então, recolhendo ali os alimentos, todos os profissionais, cada um faz o que para poder ir, né? Então ele fica hospedado ali e ali ele já conhece uma figurinha carimbada, que é o Quick Quag. Acho que é assim que fala o nome dele, tá? O Quick Craig, ele é um dos personagens, um dos protagonistas, ele é arpoador. E ele vai ficar ali no mesmo quartinho que o Ismael. Ele é um homem forte, alto, ele tem a religião dele completamente diferente do Ismael. O livro, ele também tem, enfim, para não me perder nos pensamentos, eu vou falando, mas depois que eu vou lembrando. Mas nesse primeiro momento, nessa hospedagem que eles se encontram, o Ismael vai estranhar um pouco o Quickbag, porque ele é um canibal. E pra onde ele vai, ele leva as cabeças dele. Então o Ismael fica tremendo de medo, ele fica olhando aquelas cabeças ali. E eles conversam sobre religião, conversam sobre a vida. E ele vai, Ismael, eliminando os próprios preconceitos que ele tem. Esse livro aqui é de 1851, gente. Vai ter também algumas passagens de racismo ali. 1851, né? Então você vai, então tem isso, e ele tem os pensamentos dele sobre religião, né? Completamente diferentes. Cada homem ali tem o seu credo. Então eles conversam sobre isso e ele vai mudando os pensamentos dele e eliminando os próprios preconceitos e ele se torna um amigo do Quickbag. Tem uma frase aqui, deixa eu ver se eu acho pra mostrar pra vocês, que diz assim, mais ou menos assim, que é melhor dormir ao lado de um canibal bêbado do que um cristão. Alguma coisa assim, gente, peraí. É melhor dormir com um canibal sóbrio do que com um cristão bêbado. Mas já fala desse jeito. Aí, gente, eles vão se conhecendo e tudo mais. E tem toda essa parte para recrutar o pessoal. E o navio mesmo, o Pequot, né? Ele só vai sair lá pela página 130. Esse começo do livro, eu achei que ele tem umas passagens bem engraçadas realmente, eu me diverti. Depois, o livro vai mudando bastante. Então, nesse começo vocês vão sentir mais uma leveza, o pessoal ali conversando, umas falas bem engraçadas realmente, tá? Depois ele se transforma. Então a gente tem esse começo do livro, daí ele vai conhecer o tão falado, temido capitão Ahab, que é um dos protagonistas.
né? Ahab e a baleia em si são os protagonistas do livro. Ele vai conhecer essa figura carimbada e o navio vai levantar vela a partir daí, então. A gente vai conhecendo todos os personagens e o objetivo real dessa expedição, né? Voltando aqui, vou mostrar alguns trechinhos para vocês que eu marquei muita coisa nesse livro. Mas eu vou falar algumas coisinhas para vocês só, tá bom? Sobre o Queequeg, ele é um dos personagens que o pessoal mais gosta, pelo que eu pude perceber, e que ele poderia até ter aparecido mais na história. Tem um trechinho aqui só para vocês conhecerem um pouco sobre ele, né? Ele é um príncipe, gente, da Polinésia. Então, ele tem toda aquela aparência, o homem carrega cabeças com ele. E ele é um príncipe considerado, né, na ilha dele. É filho de um rei. E aí, aqui fala assim: porque no íntimo, segundo me confessou, era impelido pelo profundo desejo de aprender entre os cristãos as artes por meio das quais poderia tornar o seu povo mais feliz e ainda mais torná-lo melhor do que era. Então ele quer conhecimento, ele quer tornar o povo dele feliz, ele pensa no outro, ele também quer aprender, ele quer se desenvolver. Infelizmente, porém, as práticas dos baleeiros bem depressa o convenceram de que também entre cristãos podia haver infelizes e malvados. Ele também queria, nessa viagem, né, o Queequeg, conhecer a cristandade. E aqui ele vai perceber que não era tão assim como ele imaginou. Então, voltando. Infelizmente, porém, as práticas dos baleeiros bem depressa o convenceram de que também entre cristãos podia haver infelizes e malvados, e mesmo muito mais do que entre aqueles a quem seu pai governava. Ele vai... Olha só que interessante, né, gente? O objetivo do Queequeg. Aí tem muitas passagens interessantes aqui que fala sobre religião. Ele é um livro, na minha opinião, não é um livro. Você vai pegar, ele vai ser de aventura. Ele é um livro filosófico, com muitas referências da Bíblia. Dizem aqui que ele tem muitas referências a Shakespeare, daí eu já não posso afirmar para vocês, dizer para vocês, fazer o link porque eu não leio Shakespeare ainda. Mas ele tem muitas passagens bíblicas, né, do Velho Testamento. Se você ler a Bíblia, você vai ter um entendimento maior ainda da obra. Se você ler Shakespeare, você vai identificar as outras coisas ainda mais, né? Então, são muitas nuances, viu, gente? Aí, então ele vai demorar um pouquinho para zarpar, né? Daí aqui a gente vai começar, depois que eles já foram pro navio, e ele conhece o Ahab e tudo mais. Lá mais pra frente eu vou falar de cada personagem principal para vocês, tá? Daí a gente vai conhecer sobre os navios baleiros, o que eles fazem, como que eles fazem, a importância na economia na época, né? O azeite, o óleo da baleia servia para muitas coisas, desde lubrificantes até para combustível de lamparinas, movimentava muito a economia. Hoje em dia não se faz mais, não tem essa prática, né, de caça de baleia. Se eu não me engano, no Japão ainda tem, né? Mas era muito importante naquela época. Fala sobre como que eles eram desvalorizados, que eles eram chamados de carniceiros. E eles falam, hipocrisia, né, gente? Porque todo mundo utilizava ali do benefício do produto, que era bom para várias coisas. E, enfim, aqui tem várias passagens, olha. Sem dúvida, uma das razões pelas quais o mundo recusa honrar os baleeiros é a seguinte: considera-se a nossa profissão como a de um carniceiro, e julga-se que quando exercermos a nossa atividade, encontramos rodeados por toda sorte de alvitamentos. Somos carniceiros, é verdade. Porém, igualmente carniceiros e sanguinários da pior espécie são os comandantes militares, aos quais, invariavelmente, o mundo concorda em prestar homenagem.
E quando a propalada imundície da nossa profissão, sereis em breve iniciados em certos fatos até agora geralmente desconhecidos, os quais virão colocar a caça da baleia triunfalmente no meio das coisas mais limpas desta asseada terra. Então ele vai falar sobre a desvalorização, né? Vai contar tudo aqui pra gente. A importância também de que os baleeiros, eles iam, né, em lugares onde ninguém nunca foi. Em navio nenhum foi. Então eles abriam rotas, gente. É muita coisa, né? Durante muitos anos foram os baleeiros que enquadrinhavam pela primeira vez as partes mais remotas e menos conhecidas da Terra. O baleeiro explorou mares e arquipélagos que não estavam marcados em carta alguma, onde nunca haviam navegado. Então tem essa parte, daí depois aqui a gente vai conhecer os personagens principais ali, os cavaleiros e escudeiros. Vamos começar pelo Starbucks. Vocês sabiam que a franquia de café Starbucks se chama assim por causa do Starbucks de Moby Dick? Pois é. Vamos então, aqui a gente vai ter, né, o capitão, o Ahab. Vamos falar dele mais lá pra frente. Vamos começar pelo Starbuck, que é o primeiro piloto. Personalidade do Starbuck: ele é um homem alto, magro, mais forte, experiente, ponderado. Aqui diz que ele tem mais ou menos 30 anos. Fala aqui, né? 30 primaveras, que ele é casado e tem um filho e tudo mais. E ele é então o primeiro piloto. Ele é um homem muito sensato, muito ponderado, muito inteligente, e ele tem temor. Então ele sabe, ele tem respeito ao medo, ele leva isso em consideração. Ele é sóbrio, ele é firme. E aqui diz também que ele tem presságios e pressentimentos íntimos. Se eu não me deixei passar nada aqui no livro, ele é o único que fala lá no começo do livro, quando ele descobre as intenções reais do Ahab, fala para ele que o que ele quer fazer é loucura, que não faz sentido algum essa expedição com o objetivo de caça a um Leviatã, né? É sempre falado como Leviatã, Moby Dick. Um animal divino, um animal irracional, você se vingar dele porque ele arrancou a perna, né? Isso é puramente loucura, é insensato, coloca a vida das outras pessoas em risco. Mas não adianta, né? Por mais que você falasse pro capitão, não adianta. Então ele é o único que fala isso. E ele vai falar mais pra frente, lá depois também, quando já tá chegando ali perto do final do livro, que você sabe que vai acontecer uma tragédia, ele fala, ainda dá tempo. A gente simplesmente virar e sair. Virar e ir embora. Isso que você faz, essa sua obsessão, é pior do que estar possuído pelo demônio. Mas não adianta, né, gente? A gente sabe, né? Vamos falar do Ahab depois. Então, ele tem essa característica. Tinha presságios exteriores e pressentimentos íntimos. E às vezes essas coisas pareciam dobrar o aço bem fundido de sua alma. As lembranças familiares de sua jovem esposa, que era de cabo de seu filho, tendiam ainda mais para afastá-lo da rudeza natural de seu caráter e o impulsionaram com mais força para essas influências latentes, que em certos momentos honestos reprimem a torrente da temeridade que outros manifestam com tanta frequência nas mais arriscadas vicissitudes da pesca. Olha só o que ele fala, gente. Não quero no meu navio homem que não tenha medo de baleia, dizia Starbuck. Com isso, parecia querer dizer não somente a coragem mais útil e mais segura é a que surge da mais justa estimativa do perigo enfrentado, como também que um homem extremamente temerário é um companheiro mais perigoso do que um covarde. Mas aí depois aqui a gente vai falar do Stubb. Starbuck, então, é o homem mais prudente, mais sensato ali do navio. E aí a gente vai conhecer o Stubb, que é o segundo marinheiro, segundo piloto, tá? Ele vem depois do Starbuck, então.
E aí ele é o oposto, gente, do Starbuck. Os personagens aqui, eles são completamente opostos, mas que se complementam. Mas em breve veremos o que significa precisamente a palavra prudente, quando empregada por um homem como Stubb, ou por qualquer outro caçador de baleias. Starbuck não corria atrás de perigos. Nele, a coragem não era um sentimento, mas simplesmente uma coisa útil e que recorria em todas as ocasiões que poderiam ser praticamente fatais. Agora, então, a gente vai conhecer o Stubb, segundo piloto. Olha só, né? Ele era um cara despreocupado, nem covarde, nem valente. Aceitava os perigos conforme vinham, com um ar indiferente. E mesmo na iminência de momentos de maior crise da pesca, mostrava-se calmo o senhor de si, como um operário que tivesse sido contratado por um ano. Bem-humorado, acessível e descuidado, presidia o seu bote baleeiro, como se o encontro mais arriscado fosse apenas um jantar e os tripulantes, os convidas. Quando se aproximava dos cetáceos, da baleia, no próprio instante mortal da lua, manejava a lança impiedosa com tanta frieza e desenvoltura como um caldeireiro ao seu martelo. Aí a gente vai ter, então, o terceiro piloto, que é o Flask. Aqui diz: baixinho, vigoroso, rude, corado, muito belicoso no que se referia às baleias, e que de certa maneira parecia pensar que o grande Leviatã lhe tivesse feito uma afronta pessoal. Hereditária, portanto, era para ele uma espécie de ponto de honra destruí-lo onde quer que o encontrasse. Para ele tudo aqui, ó, ele seguia esses peixes por divertimento. Para ele era a mesma coisa, como se fosse caçar um rato, só que maior e na água. Então a gente vai ter, né? Aí depois agora vamos para os arpoadores. O Quickback, que eu já mostrei para vocês, que daí ele vai ser o escudeiro do Starbuck. Aí a gente vai ter o Testego. Isso mesmo. O Testego, ele é um índio puro. E aqui fala todas as características, falam físicas, né, dos personagens. Testego é índio, cabelo preto, cabelo liso e tal. Aí a gente vai ter o Dagu, que é o escudeiro do Flask. Tá bom? É isso mesmo, gente. Deixa eu explicar melhor aqui pra vocês. O Quickback era o arpoador, o escudeiro do Starbuck. Aí, o Testego, arpoador, o índio. Ele era o escudeiro do Stubb, tá? Do marinheiro Stubb. E o Dagu era o escudeiro, arpoador do Flask. Esses são os personagens que vocês precisam conhecer. Tá bom, gente? É um grupo muito diferenciado, um grupo que nunca se reuniu assim como antes. Ele é completamente diferente, origens, religião, etnia. Você tem cristão, tem pagão, você tem de tudo um pouco. E esses homens vão conviver por mais de 3 anos. E completamente diferentes, mas que se complementam. Nunca se houve um grupo assim antes, é a primeira vez. É uma expedição diferente, grupos diferentes de tudo que já se viu. Gente, uma das passagens... Agora vamos conhecer o Ahab, né? Que é o capitão ali, que teve a sua perna arrancada pelo Moby Dick. E aí, o grande objetivo dele na viagem é caçar Moby Dick. E ninguém sabia disso, mas ele fala depois. E... por incrível que pareça, as pessoas vão com ele em prol dessa loucura, dessa expedição suicida que você sabe que não vai dar certo, que tem tudo para dar errado, não tem motim. Ele é muito bom de lábia, né? Ele convence aquelas pessoas a irem mesmo. O Starbuck é o único que fala, né, pra ele, que ele é doido.
que isso aí não vai acabar bem, então não adianta. Sabe, eu fiquei com a impressão assim, que por que as pessoas vão? É porque não tem outro jeito, sabe? Eu acho. Elas acabam indo. As passagens sobre a loucura, porque isso aqui é loucura pura, tá, gente? É uma obsessão. O Ahab pensa 24 horas no Moby Dick. E quando ele não tá pensando, ele tá dormindo, ele tá tendo pesadelos com o cachalote. Ele beira, não é que ele é narcisista, mas ele tem comportamentos narcisistas que vêm de traumas, a gente já sabe disso, né? Quem lê um pouquinho sobre narcisismo. E esse trauma da perna destruiu não só a perna, mas a alma dele. E isso fez com que ele gerasse um comportamento narcisista que ele só pensa nele. E nele, e ele é assim. Gente, é uma coisa surreal esse livro, nesse aspecto. Ele, em momento nenhum, ele pensa nos outros. É atrás de um animal irracional que tá no habitat dele, que tá tentando se defender. E é isso aí. E olha as passagens da loucura dele. A loucura humana é frequentemente a coisa mais astuta e felina que existe. Quando se pensa que desapareceu, pode muito bem ser que não tenha feito mais do que se disfarçar-se numa outra forma ainda mais sutil. A loucura completa de Ahab não desaparecera, apenas contraíra-se, afundara-se. Porém, assim como naquela monotonia do estreito curso, nem um átomo da loucura de Ahab era deixado para trás. Da mesma maneira, nessa loucura, nenhum átomo de intelecto grande por natureza havia perecido. O intelecto que fora anteriormente o agente vivo tornara-se agora um instrumento vivo. Se é possível admitir essa violenta metáfora, diremos então que a sua loucura peculiar tomou de assalto toda a sua saúde. Conquistou-a e pôs todos os seus canhões a serviço do louco propósito, de modo que, longe de ter perdido a força a esse respeito, Ahab possuía agora uma potência 1000 vezes maior do que poderia ter aplicado antes, quando tinha saúde sobre qualquer objeto razoável. E isso é o suficiente. A parte mais ampla, mais sombria e mais profunda de Ahab fica por descrever. Mas é útil pretender por popularizar profundezas e toda a verdade é profunda. A honradez em Starbuck, a invulnerável alegria da indiferença em Stubb e a persistência medíocre em Fleck, semelhante tripulação comandada desta maneira, parecia ter sido escolhida de propósito. Lembra que eu falei pra vocês, né? Peraí, gente. Hoje é sábado, né? E reunida por alguma fatalidade infernal para ajudar Ahab na sua monomania da sua vingança. Aí vai falar como que as pessoas se submeteram à ira desse velho, né? Esse livro aqui vai falar, gente, até sobre a cor branca como elemento. Porém não resolvemos ainda o problema da magia da cor branca. Nem descobrimos por que razão ela atraía a alma com tal força, porque a Moby Dick é branca, né? E ainda mais estranho e prodigioso, porque a razão é, ao mesmo tempo, o símbolo das coisas espirituais, o verdadeiro véu da divindade cristã, contudo, é o agente que dá maior relevo às coisas que mais aterrorizam a humanidade. Ele vai falar até da cor branca. O medo, a neve, como que é cristão e ao mesmo tempo causa medo, sabe? E eles falam aqui, né, gente, sobre o Moby Dick, é uma lenda, na verdade. Ela é bem comentada, ela é bem falada, porque já matou muitos homens. Ela nada há muito tempo com os arpões nas costas, como se não fossem nada. Eles falam dela como, não é nem, gente, a figura em si da baleia que assusta, mas é a imortalidade. Peraí, gente. Tá querendo sachê.
Ele fala da imortalidade, não que é um animal que não morre, mas é um animal que é ferido e conforme ele vai nadando, o sangue vai saindo, vai saindo, vai saindo, daqui a pouco o animal já se recupera, né? E ela... E a Moby Dick, ela tem uma aparência um pouco diferenciada das outras cachalotes. Ela tem uma deformação, ela tem uma cor diferenciada, umas pintinhas ali, sabe? E então ela tem uma aparência característica. Quando ela é avistada, ela é reconhecida. Então ela já é muito falada ali entre o pessoal, né? As coisas que assustam, como eu falei pra vocês, não é de fato só a aparência de uma baleia, aquela, mas a inteligência desses animais que vão se desenvolvendo com o passar dos anos. Porque agora parece que eles percebem que os homens estão ali para causar mal a eles. Então eles são inteligentes, eles simplesmente não vão e dar um ataque fatal e destrói tudo. Elas ficam andando, elas dão um ataque, depois some e depois do nada surge. Tem uma cena aqui do ataque final que ela vai aparecer assim por baixo, do nada. Um oceano assim, você olha embaixo tudo escuro, você não vê nada. Aí ela saindo na vertical e você vê o branquinho, um branquinho estranho, é o dente dela, é a boca que vai abrindo e depois ela dá um outro ataque, depois um ataque fatal e ela dá voltas e voltas. É um bicho inteligente ali que sabe o que tá fazendo. E o tempo todo o Ahab considera, fala desse Leviatã como se fosse o próprio mal, como se fosse um demônio. Para ele é a personificação do mal e ele fala isso para as pessoas, tenta convencê-los de que é o mal, eles estão ali para eliminar esse mal. A loucura dele, gente, vai longe. Ele é muito doido. Vocês, do que o pessoal tanto fala de como ele é descritivo, minucioso, enfadonho. É um livro de altos e baixos, realmente. Ele tem as questões, discussões dos assuntos filosóficos são muito interessantes e você quer saber que hora que a baleia vai aparecer, você quer conhecer mais os personagens. Pra mim, que eu falei pra vocês, particularmente gosto muito de histórias que envolvem o mar, expedições em geral, eu gosto. O que dá uma quebra ali realmente é que quando ele começa a entrar os capítulos dos cetáceos, fala sobre tudo sobre baleia. Aqui tem uma parte aqui que o autor que fala que ele queria fazer um bom livro, um livro extenso, e para fazer um livro tão bom sobre um animal tão grandioso como a baleia, teria que ser um livro extremamente detalhista, porque ele não tá falando de uma pulga, ele tá falando de uma baleia. Tá mais ou menos isso. Então, por isso que o livro é tão extenso e como ele tem conhecimento, realmente chega a ser tipo um manual. Tem um nome para isso, mas eu não é manual, mas eu não sei dizer para vocês o que é. Porque é um tipo de texto que não é só um romance, sabe? Ele tem ensaios, ele tem esses capítulos que é um manual mesmo, assim, do que é, como que funciona um navio baleeiro, de como que caça uma baleia, de como que você tira os pedaços e faz o reaproveitamento das baleias e como transforma a gordura em azeite, como você pode comer e preparar um bom bife de baleia. A carne da baleia diz que não, ela não é muito apreciada. E ali, armazenamento, etc, etc, como que eles abrem a baleia, é tudo muito explicado mesmo, mesmo. Existem alguns trechos que realmente ficam bem cansativos e que isso não vai mudar, não vai acrescentar muito pra trama em si, porque realmente é muita coisa, tá, gente? Tô falando superficial, mas é só a ponta do iceberg pra vocês. Só que ele fala aqui também, caro leitor, você vai ser recompensado. Você vai ser. Você pode até ficar cansado do livro, injuriado, mas é um livro que nunca vai sair da sua cabeça. E isso eu posso ter certeza pra vocês, tá? Dizer pra vocês. Só que não é um livro, gente, realmente pra todo mundo. Ele não é difícil, eu não considero. Ele tem uma escrita muito chique, muito poética. O autor escreve muito bem. Muito bem. Mas
ele é muito minucioso. E eu entendo quando as pessoas reclamam, tá? E depois da página 400 mais ou menos, eu dei uma emperrada por causa disso, porque você tá num ritmo ali, de repente entra num capítulo descritivo de novo. Você vai saber como é feito um arpão. Que como eu falei pra vocês, você ouve muito assim, não, porque esse livro é perfeito, você precisa ler, que não sei o quê, e as pessoas não falam, não alertam muito. O que você vai encontrar pela frente? Quando você está falando sobre o livro, fazendo uma resenha, dando opinião, primeiro você tem que saber quem está te assistindo, quem é o seu público-alvo. Por exemplo, aqui no canal, é um pessoal que assiste mais suspense. Mas eu resolvi fazer essa resenha do Moby Dick porque teve gente que falou, Paty, eu não vou ler esse livro, mas eu vou assistir a sua resenha. É certeza que eu não vou ler, mas eu quero assistir. Então eu tô falando aquilo real que você precisa saber, a minha opinião, o que eu achei. Eu não vou chegar aqui e vou falar, nossa, como ele é perfeito, 5 estrelas e vocês precisam ler, e depois a pessoa pega para ler, ela vai se sentir frustrada ou decepcionada com o que ela vai encontrar aqui. Porque não é um livro de aventura. Na minha opinião, é um livro filosófico, vai falar sobre muito sobre religião, tem muita coisa sobre a Bíblia, muita coisa, até os nomes dos personagens não são escolhidos por acaso. É um livro que tem. O autor estudou muito sobre baleias, então vai ter realmente muita descrição da anatomia de uma baleia. E isso pode frustrar o leitor, mas é isso que vocês vão encontrar. Não que vá essas descrições sobre os cetáceos e etc., como funciona uma embarcação, porque também não é só da baleia, né? Para mim, sobre embarcações, é muito interessante sobre baleias, porque eu sou das biológicas, né, gente? Eu gosto, só que é muito extenso. Então você tem que saber que você vai encontrar isso no livro. Então, quando ele fala, aí depois então tem toda essa parte, eles vão caçar várias baleias, eles vão armazenando litros e litros de azeite ali e ele continua ali. Ele vai se aproximando pelas águas do Japão e ele fala que são águas muito agressivas, né, perigosas. E aí você pode parar assim para pensar, como que um cara vai pro meio do oceano, como que ele vai achar uma baleia lá? Tudo isso é explicado no livro, né? Porque ele já é uma baleia que foi avistada por outras pessoas em determinadas localidades. Então, a baleia tem um comportamento que ela costuma repetir rotas. Então, o Ahab estuda isso no mapa. Ele sabe onde ele pode encontrar Moby Dick. É tudo isso explicado no livro. Então, não é uma loucura. Nossa, como assim vai encontrar do nada no meio do oceano? Lá tá uma baleia. Dá. É tudo explicadinho. Lembra que eu falei pra vocês sobre esses homens que são tão diferentes e estão no mesmo navio? Olha só esse trechinho aqui. Caminhando já pro final do livro. Não eram 30 homens, era apenas um. Porque assim como o navio que os leva era construído de materiais diversos, madeira de carvalho, de ácer e de pinho, ferro, breu e cânhamo, entretanto todos esses materiais se combinavam para formar um casco concreto que abria o seu caminho, equilibrado e dirigido ao mesmo tempo pela larga quilha central. Assim também, todos os indivíduos que compunham a tripulação, a coragem de um, o terror daquele outro, a culpa ou a culpabilidade deste, todas as variedades, pois estavam soldadas numa unidade e dirigidas a essa meta final de Ahab, o seu único senhor e que a única lhes havia indicado. Quando eles vão chegando próximo ali, né, vai avistando, chega no momento final ali do confronto, e o Ahab manda o cara lá que faz a soldagem não só fazer um arpão, mas unir todos os arpões dos arpadores em um só, num ferro retorcido. E para poder atacar a baleia. E aí vocês vão ter o confronto final.
que é a caça, né? E aí vai terminar da maneira como vocês, a maioria já conhece, todos vão morrer. O único sobrevivente é o Ismael e é ele quem nos conta a história. E aí vai, né, gente? Aí tem o filme. Existem alguns filmes, tem um dos anos 30, preto e branco. Mas eu assisti o dos anos 50, tá? Vou deixar a capinha aqui do lado pra vocês. Ele é um filme muito bom. O pessoal diz que esse é o melhor, por isso que eu assisti esse, tá? Eles tinham ali a tecnologia na época, então vai lembrar muito o filme do Tubarão. E é um filme muito bem feito, gente. Lógico que ele é bem enxuto, ele vai pegar ali a essência da coisa mesmo, tá? Vai falar um pouquinho dos personagens de cada um, quem são as personalidades. E aí o capitão e a caçada, as cenas da caçada, como eu falei pra vocês, foram muito bem feitas na época. Se for pra vocês assistirem o filme, assistam esse dos anos 50, tá? Vou deixar a capa do lado certinho pra vocês. Eu acho que não tem ele completo no YouTube, não. Eu assisti no My Family, aqui na legendado. Bem legal, tá? Gente, na minha opinião geral, ele é um livro muito bom. Muito bom. Ele é realmente tudo isso que o pessoal fala. Se explica porque ele é um clássico. Essas partes descritivas realmente são bem maçantes, não vou mentir pra vocês. Mas eu acho injusto você invalidar um livro e falar que Moby Dick é um livro chato de baleias por causa das descrições. Você vai estar invalidando um trabalho, uma obra-prima, uma coisa espetacular que é esse livro por causa disso. E eu acho muito injusto, sabe? Perto do que ele representa. Então, mas é isso. Saber o livro que você vai ler e o que você vai encontrar aqui dentro, tá? O resto é culpa das nossas expectativas. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi a minha opinião sincera. Não me baseei em resenha de ninguém, em opinião de ninguém, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo. Tchau, tchau. Então, gente, como eu comentei com vocês que eu ia falar sobre a edição, é dessa daqui da coleção Clássicos de Ouro. Esse daqui é a capa dura. Vocês encontram brochura na Amazon e ele tá até R$ 50 o valor, tá bom? Então, se você não quer e você não pode investir nesse momento, eu acho que vale a pena. Tradução de Berenice Xavier. Aqui a gente vai ter algumas informações, etimologia. Ele começa assim, né? Aí depois, nota do autor. Aqui a gente tem uma... Tá desfocando a câmera. Aqui a gente tem uma mensagem, sinal da minha admiração por seu gênio. Este livro é dedicado a Nathaniel Hawthorne. Eles se conheceram durante o período que ele escrevia o livro. Inclusive, eu acho que já, não sei se já estava concluído o manuscrito, depois ele modificou. Só sei que tem muita influência, viu, gente? Aí aqui a gente tem, então vai começar, né, na página 25. E a gente tem o começo do livro, parágrafo. E aí vai, é um tamanho de letra muito tranquilo de ler. Não é letra enorme, né? Não é letra miúda, não suporta letra miúda, gente. Pelo amor de Deus. Páginas amarelas. A respeito das notas, elas vão vir aqui atrás do livro, depois do epílogo. Por quê? Eu não estou acostumada a ficar olhando atrás, né? Geralmente tá sempre ali no rodapé. Olha só o tamanho dessas notas aqui. Tem algumas que tomam uma página inteira. Essa aqui é grande. Essa daqui toma uma página inteira praticamente. Então, acho que é por isso que ficou aqui no final. Então, você tem que ficar olhando. Eu não sei como que é isso nos outros livros. Agora, a respeito da tradução. Eu achei alguns errinhos nas palavras. Erros de digitação. C duplicado.
M no lugar de N, algumas coisas assim de digitação, tá? Que aí vocês podem achar. Mas foi isso, ok? Então, eu encontrei sim esse tipo de errinho. E é isso, gente.